Já dando sequência ao programa de hoje, eu quero repercutir aqui mais um episódio dessa novela, esse cabo de guerra, esse verdadeiro conflito que segue intensificando entre o governo Donald Trump, na Casa Branca em Washington, e também estudantes estrangeiros e a capacidade deles perseguirem os sonhos acadêmicos deles nos Estados Unidos. Agora, pelo visto, o governo norte-americano, pessoal, ordenou a suspensão temporária do agendamento de novas entrevistas para vistos de estudantes, tá? O conhecido F1, o visto F1. Além disso, está sendo avaliada a possibilidade de existir uma verificação das redes sociais dos solicitantes desse visto. A medida, obviamente, assustou muitos dos jovens que pretendiam estudar no exterior. Claro, investiram muitos anos e tempo e suor até para poderem ter essa oportunidade e esse privilégio. E até, inclusive, os que já estão lá ainda seguem aí numa bateção de cabeça, numa insegurança tremenda para saber como que será a vida deles olhando adiante. E é por isso que, para falar com a gente exatamente sobre o que está em curso, o que é fato, o que é fake, o que é exagero e o que realmente está pegando, ninguém melhor do que o especialista em imigração, que é o Roberto Spiegel, já amigo aqui do nosso programa, amigo do Morning Show. Fala, Roberto, prazer em revê-lo, bom aqui ter você no Morning Show. Traz aqui pra gente aqui o último desdobramento, cara, em relação ao F1. Eu já tive esse F1 em algum momento, nos meus anos estudando por aí. Sei você tem que cuidar ali como se fosse um filho quase, é um privilégio de fato, mas parece que esse privilégio está sendo relativizado ou questionado. O que está pegando de fato? Traz pra gente, por favor. Bom dia, Marinho, bom dia a todos os telespectadores, a todo mundo que está aí na bancada. Realmente é uma notícia assim, que na verdade não surpreende tanto. Primeiro é importante dizer que é uma suspensão, tá? Nós acreditamos que é uma suspensão temporária e rápida. Acreditamos ali que em 15 dias isso deva se restabelecer. Isso baseado em conversas que a gente teve ontem com algumas universidades, com algumas escolas de inglês, enfim. Eles, inclusive, continuam emitindo o documento que chama I-20, que é o que possibilita, né, você ir ao consulado, solicitar o visto, e não é só o F, tá? É o F, J e M, que são 3 categorias, de certa forma, de estudos. Então, ontem, os consulados, as embaixadas, elas receberam um memorando interno, né, como foi divulgado, né, amplamente aqui pela mídia aqui nos Estados Unidos, e confirmou, né, o secretário de Estado, o ex-senador Marco Rubio, aqui da Flórida, inclusive, pedindo para que paralisassem as entrevistas até que novas regulamentações o governo passasse, né, o Departamento de Estado passasse para as embaixadas. A ideia, como você falou, é que seja utilizado outras formas de investigação, né, para ser aprovado o visto de estudante. Por que isso? Tá? Porque no final do dia, muitos imigrantes usavam o visto F, por exemplo, como forma de imigração, né? Ou como uma porta de entrada para imigrar permanentemente para os Estados Unidos. E é importante também lembrar que o próprio presidente Donald Trump, no seu primeiro dia de mandato, ele foi muito a favor dos estudantes e falou, inclusive, que quem se formasse nas Ivy Leagues, né, ele tem um projeto de dar green card porque ele quer reter o talento. Então, é importante lembrar que ele não é contra os estudantes, assim como ele não é contra os imigrantes. O que ele é contra é usar a imigração de uma maneira errada para uma imigração que provavelmente a pessoa já está pré-planejando. E é isso que eles querem evitar no final do dia. Sem dúvida alguma, uma questão complexa aqui, de fato. Enfim, o primeiro impacto ali foi que realmente pareceu uma medida irrazoável, excessiva até, enfim, acabou, punindo certos alunos que não tinham necessariamente nada a ver, mas, de fato, tem um componente político. Será que essas faculdades que ganham subsídios multimilionários do governo federal e também isenções fiscais, será que elas realmente não estão virando um antro de doutrinação anti-americana há muito tempo? Será que, de fato, tem uma infiltração ali de alunos que só exportam todo o conhecimento que eles acumulam lá para beneficiar potências que odeiam os Estados Unidos? É tudo questões que estão postas, mas realmente a forma com a qual foi apresentada é o que realmente vem gerando muitas, dúvidas, né? Até porque parece meio arbitrário em algum sentido. Eu vou aqui trazer a Jess Peixoto, conhece muitos alunos que estão com esse sonho aqui na cara do gol, estão com medo espetado ali no coração deles, dá para entender isso, e a gente quer aqui trazer, da forma mais racional possível, o que está de fato em jogo. Vai que é sua.
Não, então, eu vejo que esse é um momento que os Estados Unidos talvez fuja de alguns pilares centrais em termos de liberdade de expressão, em termos de direitos, né? Onde já se imaginou as redes sociais serem um medo, né? Eu tenho uma aluna que vai fazer entrevista de visto essa semana e ela saiu de um grupo que tem várias pessoas que falam muito sobre política, das mais variadas vertentes. E eu fui perguntar o que aconteceu, você saiu por quê? E ela falou, é porque vai ter minha entrevista de visto e eu tô com medo de olharem meu celular e aí eu vou apagar os grupos que falam sobre política. Isso me parece algo de alguém que está indo para algum país com restrições severas à liberdade de expressão, como a China, não algo que alguém está indo para os Estados Unidos. Então, esse medo, essa constante perseguição, por assim dizer, de visões que sejam discordantes, ela não combina com o país que mais defende a liberdade do discurso e pilares centrais da defesa do capitalismo e tantos outros fatores. E aí eu olho para essa situação da paralisação dos vistos, as agendas seguem, né? Quem já estava agendado consegue. E eu penso assim, os Estados Unidos se construiu muito sobre os imigrantes que foram para lá, os imigrantes judeus, os imigrantes italianos, os imigrantes chineses, os imigrantes japoneses, as mais variedades do mundo estão lá e fizeram esse país ser essa potência. E quando eu olho para o caso de Harvard, onde a permissão, houve ali, já um juiz voltou nessa decisão, mas foi cassada a sessão dos alunos estrangeiros, e eu vejo o medo desses alunos estrangeiros, eu penso, o quanto de talento os Estados Unidos potencializa no mundo. Porque várias pessoas vão para lá, se desenvolvem, ficam lá, mercado de trabalho muito aquecido, muito bom. E a questão é, será que esta pauta, na sua perspectiva do Donald Trump, está fortalecendo ele em relação aos estudantes, aos estrangeiros, né? Nós vimos até que a princesa da Bélgica seria uma das afetadas, ou está enfraquecendo ele e ele deve voltar atrás em alguma dessas medidas? Olha, a tua leitura ela é uma leitura bem interessante e a minha opinião, talvez ela é uma opinião um pouco, ela pode ser polêmica, porque eu acredito o seguinte, eu acredito que a curto prazo, muitas medidas que o Donald Trump está fazendo, ela realmente afeta muita gente, né, e de forma que a gente fala assim, puxa, é uma maneira ruim, né, de afetar. Por outro lado, a gente tem que lembrar que muita gente usa a imigração de maneira errada, né? A imigração ela é discricionária e como o Marinho começou falando, isso é um benefício, ele não é um direito. A imigração ela é um benefício, desde um visto de turismo até o próprio green card, ele é um benefício que pode ser revogado, né? Então existe as leis do país, as normas do país, e a única coisa que o governo Donald Trump ele está mostrando desde o primeiro dia, é que ele só quer que as coisas sejam feitas da maneira correta, né? E muita coisa vinha sendo feita de maneira não tão correta. E para colocar esse trem no trilho, por muitas vezes, muita gente passa por um canal de sofrimento, né? É por isso que, de novo, a imigração ela tem que ser muito planejada, ela tem que ser muito bem feita e não pode esperar, né, o que o país vai trazer de benefício para o imigrante, seja para o estudante ou para quem for, é ao contrário. Na verdade, nós como imigrantes, a gente tem que sempre olhar o que a gente vai agregar ao país, que é o que o país espera, né? Então, no final do dia, é um trajeto que tem sofrimento a curto, médio e longo prazo e tem benefícios, né? E em cada momento vai ser mais ressoante algum desses pontos. Então, por isso que assim, existe sim, como o próprio Marinho também falou, uma conversa política por detrás, uma conversa econômica, e eu concordo com você em um ponto, assim, no final do dia, se a gente prestar atenção no que está acontecendo com o mundo, na geopolítica do mundo, né, o mundo está se voltando cada vez mais para a necessidade de bons profissionais, né, e até como forma de proteção, por isso que o Donald Trump falou no primeiro dia da presidência, falando, olha, eu tenho um projeto de lei que todos os estudantes que vêm para cá e fazem as principais cursos nas principais faculdades do mundo, que eles fiquem dentro do país porque a gente quer reter esse talento. Então ele sabe que isso é importante, mas aí também deve ter alguma guerra política ali com Harvard, alguma coisa por detrás que a gente não sabe, né? Porque nenhuma dessas discussões elas são à toa, com certeza. Claro que Harvard e Columbia, principalmente, são organizações e entidades ali privadas, mas será que elas são de fato autônomas 100%, independentes 100%? Porque os recursos federais que vêm irrigando os cofres, principalmente dos centros de pesquisa de Columbia e de Harvard, pessoal, compõem uma parte significativa
do investimento em pesquisa, que são 2 celeiros, sim, mas só para vocês terem uma noção, cerca de 68% das receitas de patrocínio de Harvard são dedicadas à pesquisa, são provenientes de recursos federais, desses subsídios. Então, eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui brevemente que, no caso de Colômbia, 20% da receita operacional, que é oriunda da mesma fonte. Ou seja, fica aquele dilema, né? Será que a gente preza por liberdade acadêmica e independência ali dos campos universitários, mas, ao mesmo tempo, será que o cidadão que banca isso em algum grau e que não se identifica com as ideias sendo pregadas lá e não sendo combatidas pelas gestões das faculdades, será que ele está confortável em seguir contribuindo com isso? Porque a gente perde de vista que, no fim, tem sim muito dinheiro do contribuinte nessas instituições, apesar do valor bilionário que ele já tem em caixa de doações privadas e das receitas pessoais, né, individuais dessas instituições. É um tema complexo, inegavelmente. Eu vou aqui com o David Tasso para a próxima pergunta, pode ser? David com a pergunta, vamos lá. Não, Spiegel, eu acho que assim, é importante a gente esclarecer para os estudantes que pretendem, né, sobre quais os cuidados que devem ter nas redes sociais. Há algum cuidado, algo que deve ser retirado? De que forma que eles devem agir? Bom, ótima pergunta, David. Eu acho que essa daqui é a pergunta extremamente coerente, que é, assim que o programa voltar, obviamente, né, não o programa voltar, porque ele não deixa de existir, é só uma suspensão no agendamento das entrevistas, a primeira coisa é buscar fazer da forma sempre correta, com profissionais que trabalham dentro da área e principalmente instruídos pela instituição de ensino que eles estão se cadastrando. Lembrem que não são só universitários, tá? A gente está falando de universitários, a gente está falando de pessoas que estão buscando aprimorar um curso de inglês ou fazer alguma especialização, assim como, e é por isso que muita gente tem a tese de que deve voltar em breve, porque a suspensão do visto J, por exemplo, que não é todo mundo que conhece, mas ele movimenta muito na economia americana, mas muito. Quando você pega aquela work experience na Disney, Universal Studios, ou quando a molecada vai trabalhar nas montanhas de esqui, enfim, ali é tudo gente fazendo work experience, né, work and travel experience, ou seja, que é uma mão de obra que vem de fora para aprender dentro da cultura americana. E querendo ou não, por exemplo, eu já vinha observando há anos, eu sou um cara que eu adoro fazer snowboard e tal, muitas linhas de esqui parada exatamente por falta de jovens vindo com o visto J. Então, se já estava em falta com essa paralisação, isso movimenta, vai dar um freio muito grande na economia americana, né? O pessoal ontem estava estimando em 40 bilhões de dólares, é o que movimenta dentro desses vistos FJ e M, né, aqui nos Estados Unidos. Então, voltando à tua pergunta, é se certificar de fazer da maneira correta, se certificar que a instituição de ensino que você está se cadastrando, ela é uma instituição legal, né, que ela emite o visto da forma correta e que principalmente que você prove, consiga provar que a tua intenção verdadeira é essa de estudar ou de fazer esse programa de estágio nos Estados Unidos, enfim, que você não use isso, que você não comprove a veracidade dessa tua intenção. Porque no final do dia, o que o governo Trump ele quer com isso é exatamente isso, se certificar de quem está usando esses vistos J, F e M estão usando de maneira correta. Essa é a grande preocupação na emissão de um visto e que ele não seja usado como porta de entrada para uma imigração, né, incorreta. Que é o que mais rola, né, Roberto Spiegel? Vamos ser sinceros, que tem enfim, pretensos alunos que acabam conseguindo o visto de estudante, que é mais fácil ter acesso, entrando no território americano, fazendo uns cursos assim de EAD, assim, pífios, abaixo da crítica, só para dizer que é estudante, e aí uma vez estando aí, clamar ali pelo visto migratório legal, um green card, um EB2, enfim, não está escrito. Então é um pouco, se tornou uma certa várzea nesse sentido, mas, claro, é complexa a situação, até porque o governo Trump ele apontou para cima, né? Atirou na instituição mais prestigiada, que merece respeito, sim, apesar de qualquer, enfim, problema recente, e parece que ele vai usando ferramentas administrativas para tentar cumprir uma meta na guerra cultural, né? De evitar essa dita infiltração terrorista ou de ideias antissemitas ali nos campos das universidades. Será que é um instrumento certo para coibir, enfim, o problema que está identificado ou é o remédio errado? Está tudo posto, é uma situação complexa e a gente sempre agradece a tua presença aqui. Se quiser complementar aí para finalizar, e a gente já
parte para o fim te agradecendo desde já. Agradeço o convite, estou à disposição. A minha dica sempre no final é buscar fazer o correto, né, e que você consiga se planejar, né, quem queira fazer isso, consiga se planejar e fazer da maneira mais honesta possível. Infelizmente, né, muitas pessoas boas, né, com boas intenções, elas acabam pagando, né, por pessoas que acabam usando isso, e aí o presidente Trump está usando as ferramentas que ele pode exatamente porque a imigração ele é um tema relevante para os Estados Unidos e a gente tem que lembrar que esse país ele provoca assim muitas oportunidades, não é à toa que a imigração mundial, principalmente dos milionários, vem para os Estados Unidos cada vez mais pela quantidade de oportunidade. Então, a minha dica é sempre fazer da maneira correta. Agradeço aí o convite, fico à disposição a todos. Obrigado, Marinho. Tamo junto, Spiga, obrigado. Vamos ver se o remédio aí administrado pelo governo Trump é pior ou não do que a doença de fato, entendeu? Acho que tem muita gente afetada, foi como ele colocou, talvez excessos e erros de muitas pessoas, enfim, as pessoas que menos merecem acabam sendo impactadas, né, Jess? Sei que esse é um caso, enfim, é um tema bem pessoal para você. Kriegner também não comentou, pode complementar brevemente, você também, a gente segue adiante. Eu acho que para mim, assim, é uma questão importante. Eu estou sempre muito de acordo com o que tem sido dito, especialmente pelo secretário de Estado Marco Rubio, de que o visto não é um direito, né? É um privilégio, é um benefício que é dado. Acho que isso é importante. O problema é quando a gente começa a pedir que as pessoas venham confiar no governo, que o governo tem boas intenções. Aí que pega para mim, porque isso é contra qualquer princípio conservador, qualquer princípio liberal, de relacionamento do indivíduo com o Estado. Não tem que confiar nas intenções do governo, tem que confiar naquilo que o governo de fato faz. E aí a pergunta fica, quais vão ser os critérios de avaliação? Então, por exemplo, uma pessoa faz uma crítica ao governo atual e posta lá na rede social. É uma crítica, não é agressiva, não provoca violência, mas é uma crítica de oposição. Isso seria um critério de desqualificação para um potencial visto? Essa é a pergunta. Se sim, aí eu acho bem errado. Mas aí é a minha opinião também, né? Mas assim, qual é o critério? Isso precisa ficar claro. Qual é o critério de avaliação das redes sociais? Ah, não, é para procurar vínculo com redes extremistas, redes de terrorismo. Ok, estou super a favor. Agora, enquanto esses critérios não forem esclarecidos, fica essa invocação de confiança na boa intenção do governo ou do líder, e isso é muito ruim e contra a agenda conservadora que elegeu o Trump. Isso é muito bem colocado, né, Jess? Eu acho que, nesse sentido, não é só porque você tem essa identificação ideológica automática que você acha que, aí sim, o governo de ocasião vai representar todos os interesses que deveriam ser representados, né? Tem que ter esse ceticismo, não tem jeito. Quando a gente olha para as situações das universidades, e aí eu pego o exemplo mais categórico, foi Harvard, quando Harvard leva uma discordância, a discordância tem como efeito a cassação de um direito de emissão de visto para todos, não é para um não, é para todos os alunos estrangeiros, independente do que sejam, de onde estejam, vários brasileiros, conhecidos, afetados, muito bons, até fãs do Donald Trump afetados por isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa ver que existe uma resposta a uma discordância. A Harvard discordou de mim, então vou fazer isso. Isso não é o sentimento da democracia, isso não é o sentimento da liberdade. Isso é uma característica de governos autoritários. É assim na China, é assim em ditaduras. Não pode ser assim na maior e mais forte democracia do mundo. E eu acho que esse é um ponto central. Eu concordo em número, gênero e grau com o Kriegner. A imigração e o visto, ele é um direito, não um direito, mas ele é uma situação de momento que você cumpre determinados requisitos. Mas a grande questão é, quando você pede para olhar as redes sociais, para ver o conteúdo, se for dificilmente aí um ponto de um grupo terrorista, obviamente aquela pessoa deveria ter o visto ali cassado, cessado. Mas quando a gente olha para que isso pode levar o medo das pessoas de darem entrevistas, de falarem, de postarem uma crítica política justa ao atual presidente dos Estados Unidos, e este é o medo das pessoas, me parece que a liberdade está muito ameaçada. E isso é um problema. E aí, para finalizar aqui, acaba escancarando a contradição muito, mas muito incômoda do sistema atual, do jeito que está posto, né? Será que a gente defende a independência e a liberdade das instituições acadêmicas de um lado, mas a gente ainda espera que elas sejam financiadas pelos impostos de cidadãos que podem discordar profundamente com as ideias que são propagadas na sala de aula pelos professores e também pelos alunos?
Uma coisa é inegável. Os protestos, o pau torou em 2023 e 2024 com protestos flagrantemente pró-Hamas. Mas daí o governo usou isso como pretexto para tentar, enfim, abafar essa situação toda num caminho de guerra cultural com instrumentos administrativos indo nos vistos de estudante, na questão de imigração e na questão do financiamento. Mas será que isso tudo não deveria ser resolvido da forma certa, que é numa investigação criminal? Nas cortes, com o judiciário validando? É aí que mora talvez a dúvida, mas de fato, a forma que foi feita, Jess, me parece bem irrazoável, mas esperar que haja pelo menos, moralizar esse troço, trazer um mínimo de sanidade, freio de arrumação e seguir adiante. É a nossa expectativa e mandar um abraço apertado a todos os alunos brasileiros, eventualmente afetados por essa indefinição, que deve ser horrorosa, eu imagino.